Olá, pessoal, começando mais um Rênio, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje minha bancada, Davi Baia, André Carvalho, temos um convidado para lá de especial, um irmão, um amigo que já veio aqui algumas vezes, inclusive, o nosso campeão de audiência até o momento, um cara muito bacana, o programa que ele vem sempre é um programa bacana. Não vou falar o quê? Grande amigo Marcelo Brum, tudo bom, meu irmãozão? Tudo tranquilo, Sandro? Davi, André, tudo bem? Vamos lá, gente, então. O Brum ele é o quinto Beatle aqui do programa, né? O cara que compõe a bancada sempre, né? É verdade. Líder de audiência, o cara que mais a galera pede para voltar. É excepcional ter você aqui, Brum. É verdade. Prazer é todo meu, gente. Prazer é todo meu bater esse Quando papo. pedem, e o povo, quando pede, é porque tem barulho, tem polêmica. Mas é bom. Gente, rapidamente, o Brum é graduado em Ciências Contábeis, mestre em Ciências Contábeis também, doutorado em Ciências Econômicas na Universidade de Michigan, sócio fundador da Best Executivos Consultoria, ele foi, executivo master, CEO e CFO nas empresas Coca-Cola, IBM, Microsoft, é professor titular dos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis da Fundação Getúlio Vargas e do IBMEC, coordenador dos cursos de pós-graduação das Faculdades de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, FAETERJ, diretor acadêmico da Faculdade Unilagos, Rio de Janeiro, tem uma experiência na área econômica com ênfase em economia internacional, planejamento estratégico, sistemas econômicos aplicados e por aí vai, gente. Enfim, vamos parar por aqui, porque é muito grande o currículo do nosso amigo. Já deu para sentir que o sarrafo está na estratosfera. Davi? Exatamente, e trazer o Brum aqui nunca é fácil, porque ele pergunta como é que está a audiência do programa, como é que está o número de inscritos, se tiver poucos inscritos eu não vou, então galera, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui, aciona o sininho das notificações, porque vai que você perde uma volta do Brum. Verdade. E, cara, o Brum é o cara que ele já tem a cabeça 10 anos para frente, então é sempre legal bater um papo aqui com ele, porque em vez de você ficar assistindo lá a galera da Globo News, porque temos que ver o contexto e a análise da conjuntura do... O Brum já solta logo o que vai acontecer, então, cara, bom pra gente estar... Quando você está em momentos de crise, você tem que perceber quem são as pessoas ao teu lado que pensam na frente. O Brum é esse cara, temos aqui no programa, então, se inscreve aqui, porque Papo é bom, promete. É legal, dessa moral aqui pra gente. Promete mesmo. André, deixa eu te explicar. No programa de maior audiência até hoje, 9, 10 meses de M, eu fiz uma pergunta, eu vou abrir esse programa de hoje com a mesma pergunta que eu fiz para o Brum há uns 9, quando começou a pandemia, eu falei para o Brum o seguinte, você lembra da pergunta, Brum? O que mata mais, Brum? Pandemia ou economia? Como é que é de lá para cá? Você mudou a resposta? Mudei. Você me perguntou há 9 meses atrás o que mata mais, se é pandemia ou economia, eu respondi que é burrice. Isso. É que mata mais. Verdade. Correto. 9 meses depois, o que mata mais, pandemia ou economia? Mais burrice. Hoje a gente está num momento em que a burrice, e quando eu digo burrice, não é um termo pejorativo, é falta de preparo. Né? Quando eu digo falta de preparo, é falta de preparo de quem está no Brasil comandando. Por quê? Novamente, eu sou obrigado a vir aqui e falar, independente, né, do tipo de escola política que as pessoas tenham. O grande problema do Brasil é que o Brasil é um Manaus sem rumo. Ela continua um Manaus sem rumo. E hoje, eu queria trazer aqui algumas informações que não estão sendo muito exploradas. Eu não estou vendo muito essa discussão. A discussão há 9 meses atrás era como é que a gente vai enfrentar o coronavírus, onde vai, onde vem, faz lockdown, não faz, mata, não mata, máscara, vai, PCR, vem. Essa discussão já passou. Verdade. Hoje, o mundo, a gente está precisando discutir, primeiro, como é que eu produzo imunizante em larga escala global? Porque os imunizantes estão aí. Eu não vou entrar
Primeiro porque minha formação não é médica, mas até tenho contato com o pessoal da Fiocruz, do International Research, lá em Oxford, nos Estados Unidos, mas eu não sou médico. Eu não quero entrar muito na eficácia das vacinas, porque aí depende de teste, depende de você ver. Eu quero entrar para um lado talvez que seja o maior problema, que a gente não está falando muito. Eu não quero discutir se a vacina é muito boa, se é 100% eficaz, se não é. Eu quero saber como é que eu distribuo isso em larga escala, de forma equitativa entre todas as nações. E em um país como o Brasil, que está em desenvolvimento, eu preciso estabelecer uma estratégia muito grande para gerenciar uma cadeia de suprimentos de produção, invase, transporte e armazenamento. E mais, as pessoas continuam discutindo a eficácia da vacina, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, quando a gente deveria estar discutindo como é que eu compro componente biológico, frasco, seringa, agulha, até porque esse supply chain, essa cadeia de suprimentos, para quem não sabe, ela é global mesmo, ou seja, você tem diversas matérias-primas e insumos que estão em diversas partes do mundo. Além do que, eu tenho uma notícia aterradora. O Brasil, recentemente, quando eu digo recentemente, eu estou dizendo de pouquíssimos dias atrás, tentou comprar, o nosso Ministério da Saúde tentou comprar 300 mil seringas. Esse dado eu consegui muito fresquinho. Ele só conseguiu 18 mil. Porque tem esse problema, ou seja, nenhum país tem todos os recursos para a produção e distribuição da vacina. Porque os insumos dependem de uma cadeia global. E é isso que eu quero discutir. Eu participei recentemente de um fórum, muito obrigado, inclusive, porque eu fui o representante da América Latina, chamado Facing the Challenge on Vaccine Distribution. Enfrentar os desafios da distribuição da vacina, com gente do mundo todo. Foi um research webinar. E aí, o que acontece? A gente tem um problema de logística mundial. Mais de 60 países já começaram a vacinação. Ok, o Brasil ainda não. Só que a Inglaterra, por exemplo, ela hoje, exatamente hoje, ela está entrando na segunda dose da vacina. Volto a repetir, não estou discutindo eficácia. Mas sabe desde quando a Inglaterra está falando em logística? Como é que faz? Como é que não faz? Desde agosto. A gente está em 2021 e a gente não tem uma coisa muito clara de como é que a logística disso vai funcionar. Por quê? Eu quero introduzir já isso e vou passar a bola para vocês. Tem um sistema que é mais ou menos assim. Fabricação e distribuição de vacina requer antígeno, adjuvante, lipídio, recipiente e frasco, que são produzidos em várias partes do mundo, em várias fábricas do mundo, depois de ser envasado, para depois ser distribuído. Num país de dimensões continentais, como o Brasil, que tem desafios geográficos muito específicos como o Brasil, o que é que se tem até agora? Eu agora faço a pergunta para vocês. O que é que se tem até agora de certo, de cartesiano? Bruno, em termos de logística, nada funcionou até agora. Porque o exemplo dos respiradores, por exemplo... Teu áudio caiu, Davi. Davi, você está muito baixo, Davi. Está muito baixo. Tá baixo. Não caiu, não. Tá baixo. Então, estão me ouvindo? Talvez seja o contato do microfone. Peraí. Tava até então. Alguém derrubou, viu? É só falar de vacina. Não, vocês estão mexendo em assunto pesado aí. Melhorou alguma coisa ou não? Melhorou. Melhorou. Ah, tá. Então, em termos logísticos, Bruno, nada funcionou até agora, porque se você pegar o exemplo dos respiradores, você teve concorrência entre estados. Então, aquele entendimento do STF, que cada estado deveria ser responsável, né, pelas suas compras, você teve Rio de Janeiro contra São Paulo, contra Santa Catarina, contra Minas Gerais, e cada um pagando preço. E se fosse uma coisa mais federalizada, na compra, né? Aí você entende cada estado como se fosse, enfim, a federação como uma cooperativa. Você podia chegar, isso eu estou falando de economia de mercado, né? Você podia chegar no fabricante e falar assim, nós somos aqui uma federação e agora o nosso preço é diferente, porque a gente não vai estar comprando para um estado, a gente vai estar comprando para tudo. Agora, se você joga para isso, para remédio, para vacina, para tudo,
Não sei, acho que a gente não aprendeu muito com o exemplo dos respiradores, não. Então, se falar de logística... Ferrou, nós vamos falar. Nós só estamos começando na ponta do iceberg da logística, porque tem coisa mais importante aí. Só vou fazer um adendo. Grande desafio, engraçado. O Brasil, ele tem centro produtor de vacina, é pioneiro em imunização em larga escala, né? Nós temos essa experiência desde a década de 70. Inclusive, a gente tinha um certificado que a gente perdeu da Organização Mundial de Saúde. A gente erradicou rubéola, sarampo, febre tifoide, pólio. A gente tem uma experiência boa de como é que é campanha de vacinação em massa no Brasil. Mas, ao longo do tempo, dos últimos anos, e não estou falando só desse governo, não, se perdeu isso. Hoje a gente tem problemas de logística, de entender como é que a cadeia integrada funciona, porque parece que a gente esqueceu de fazer. Por exemplo, eu estou muito preocupado com essa coisa de vai faltar, já está faltando insumo para produzir em larga escala. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que países como a Alemanha, Inglaterra, Itália, Canadá e Estados Unidos, eles já procuraram a capacidade produtiva da Pfizer, da AstraZeneca, da Johnson Johnson, até maio do ano que vem. Ou seja, o que vai ser produzido até maio do ano que vem, as nações de primeiro mundo... Para você ter uma ideia, os Estados Unidos já têm encomendado 331 milhões de doses, só da Pfizer, mais 200 da AstraZeneca. E se pintar um terceiro tiver... Por quê? As grandes nações do mundo, quando veio o lockdown, quando a economia parou, quando o mundo parou, e gente morrendo igual mosca no mundo, o que é que esses caras pensaram? O Boris começou a negar, depois que ele ficou dodói, ele melhorou um pouquinho essa opinião, o Boris Johnson. Mas os países, Itália, Espanha, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Merkel principalmente, quando chegou em meados de julho, o pensamento era, eu não quero pensar agora, projeto cenário para 2021. O que é que eu tenho que ter para fazer uma vacinação em massa, o mais rápido possível? As nações do mundo se movimentaram para isso, né? E aqui no Brasil, né? E não se esqueçam que são 2 doses, não precisa esse negócio de que quem não quiser não toma. Isso é inócuo. Não vai ter vacina para todo mundo mesmo. Eu estou dizendo isso, não é porque eu não quero que tenha vacina para todo mundo. Modelo matemático. Se até maio a capacidade mundial dos 4 grandes consórcios não conseguem atender a demanda dos países que já começaram a vacinação e já reservaram para frente, como é que a gente vai ter? Presta atenção, a gente não tem seringa, né? A gente não consegue comprar seringa e a gente não vai conseguir porque a gente está desajustado. O Davi tocou num ponto que eu quero chamar a atenção aqui, André. O sistema de saúde do Brasil é o SUS, Sistema Único de Saúde. Ele é muito similar ao modelo britânico, com algumas diferenças. Por tradição e história, campanhas de vacinação são comandadas pelo Estado, pela federação. Centralizo tudo na polio. O Brasil, o Estado brasileiro, vai vacinar contra a polio nas datas tais. O SUS centraliza isso no nível federal e ele coordena a cadeia de suprimentos estaduais, que coordena a municipal, com apoio do Exército, com apoio da Marinha, com apoio de entidade privada. É isso que está faltando, Davi. De novo, vou voltar agora para o André. Eu posso estar errado, mas, mais uma vez, a gente no Brasil está politizando um assunto da saúde. Só terminar. Eu não quero saber se é Dória, se é Pazuello, se é Tico-Teco, se é Reco-Reco, se é Bolão, se é Azeitona. Eu quero saber o seguinte, quem vai coordenar isso? Aí fica briga política. Enquanto está se brigando politicamente, gente está morrendo. Mas olha só, Bruno, você tocou no ponto que já ia entrar. Primeiro, você é um comunista, está de vermelho, você está com essa conversa comunista aí, querendo derrubar. Mas a grande situação é a seguinte, onde não, você está falando tudo num modelo racional, modelo de gestão, modelo que você pensa, que você não pensa por você, nem pelo seu pequeno grupo, mas você pensa por uma coletividade. E que eu falo que a pandemia, o Covid, é uma doença social. Você não tem que cuidar só de si, porque muitas vezes você fica bom,
não tem, é assintomático, mas você transmite para 5 pessoas, 5 mais pessoas. Então, você tem que pensar no coletivo. E você pega uma estrutura no Brasil que hoje de poder já tinha mais, mas hoje é mais evidenciado porque eu acho que ficou menor em outros aspectos, né? Vamos lá, reforço de manutenção de poder. Vamos lá, você tinha o PT com a turma dele querendo manter-se no poder, e manteve-se. E você tem essa turma agora de Bolsonaro, extrema-direita, que quer se manter no poder. Mas hoje ele faz a cortina de fumaça nas pautas de comportamento. Então, chega em plena pandemia, ele vai jogar uma pelada. Ele vai dizer, quando você fala com um assunto sério, que a questão não é se vai ser vacinado ou não vai ser, a gente volta a uma discussão do início do século XX, com a revolta das vacinas, que as pessoas não queriam. Ele diz que as pessoas vão virar jacaré. Então, o que ele faz? Ele descredencia algo que deve ser feito. Agora, qual o modelo de vacinação? Se vai ser. Esses todos que você falou, assim, não se pensa. Por quê? Porque tem que manter todo mundo na ignorância nessa discussão, porque em casa que não tem pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, e eu continuo no poder. Então, assim, nós devemos, como diria o Chacrinha, nós devemos explicar, nós devemos confundir. E quanto mais você confunde, mais você fica onde está. E é o que interessa. Então, ninguém pensa sério, como você falou. A questão agora não é se é vacinar ou não. A questão é como produzir. E o Brasil já tem uma estrutura de vacinação que você falou. E aí você falou, nos outros governos foi arrefecendo. Por quê? Porque a estrutura funcionava tão bem que eles deixaram de pensar muito, porque funcionava. E agora eles vão sucateando esse processo. Eles não pensam no assim, quem sobreviver vai votar em mim, porque é forte, etc, etc. Então, assim, são coisas menores. Foi uma coisa numa outra live que eu falei, a convidada, eu falei até, acho que foi da filha do Parreira, que é aquela quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Por quê? Você tem que pensar mais para frente. Eles não querem pensar para frente. Então, não vou dizer ficar restrito só Bolsonaro para dizer que eu politizar em relação a ele, o PT, que também tinha sua estrutura de poder, manutenção de poder. Cara, eles não pensam em sociedade. Esse é o grande fator. Ninguém pensa no social. Pensa neles. E pensa em raciocínio muito curto. E aí você apresenta uma pauta que é muito mais abrangente, muito mais racional, e você faz comparativo com nações que crescem. E a gente não vai crescer por causa disso. Você tem uma ideia? Eu levantei uma situação ontem num contato meu com a Alemanha. Eu tenho cliente na Alemanha e a gente fala de business, mas como ele é da área da saúde, a gente acabou resvalando no tema. O que a Angela Merkel fez? Olha só como é que deve ser muito difícil pensar nisso. Eu, Angela Merkel, não sou especialista em logística nem em supply chain, em cadeia de suprimentos. Mas eu preciso entender como é que isso vai acontecer na Alemanha. Ela chamou empresas privadas, especialistas, de um monte de área, fez um comitê de gestão da vacinação do Covid, que começou em setembro. Aí tem um problema que eu quero tocar, Sandro. Até já conversei com você nas nossas conversas quase que diárias, que é um prazer ter você como interlocutor. Tem um problema que as pessoas não estão falando, porque aí não interessa a política. De novo, a politização da vacina. Gente, a vacina não é nem de direita nem de esquerda. A vacina é vacina. Depois a gente discute política. Tem o problema da cadeia de frio. Ou seja, em alguns casos, o armazenamento, né, de algumas vacinas, eles têm que ser abaixo de 0. Eu vou dar o exemplo da Pfizer, que é a farmacêutica alemã, que eu falei com eles ontem, que é a BioNTech. Né? Já está sendo usada, aplicada nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Espanha junto com outra e França. O que é o problema da cadeia de frio? A Pfizer, por exemplo, para armazenar a vacina dela, tem que estar no mínimo em menos 20 Celsius. No mínimo em menos 20 Celsius. A da Pfizer. Eu vou falar depois um pouquinho das outras. Eu tenho esses dados. A da Pfizer tem que... Agora, preste atenção, rapidamente. Tem uma que é menos 70, né, Bruno? Tem uma que é menos 70. Menos 70 é a da Pfizer, mas menos 70 é assim, o ideal. Ela resiste a menos 20. Com menos 20, ela está legal de usar. Sabe aquela coisa entre 0 e 70 negativo? Uhum. Tá? Mas o ideal, o mínimo ideal é menos 20. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. Isso está sendo produzido lá na BioNTech, lá na Alemanha. Então, lá no laboratório está produzido, tem que estar menos 20. Sai do laboratório, tem que ter um caminhão especial refrigerado a nitrogênio líquido para transportar do laboratório para o aeroporto. Chegou no aeroporto, tem que ter um container, que é chamado de container passivo, área de logística internacional, que é um container especial e caro,
porque ele vai ser ligado com nitrogênio líquido para ele entrar no porão de uma aeronave especial para ser transportado, digamos, para o Brasil. Chegou no Brasil, ele vai para Guarulhos, ele vai para onde? Aí, antes de sair, tem que ter 20, 30, 50 caminhões especiais refrigerados em nitrogênio líquido para tirar do avião, para transportar para onde? Para o centro de distribuição, que não tem nem geladeira direito. Caraca. E aí, depois de distribuição, isso tem que ser acoplado em mini caixas especiais chamadas isotérmicas superiores para a vacina chegar no Oiapoque. É isso que eu estou falando. Ou seja, desculpem, mas a verdade é, se amanhã a gente acordar, em 2021, e tiver 1 bilhão de doses de vacina no Brasil, não me interessa de quem, isso não resolve o problema, porque a gente vai ter 1 bilhão de doses estragadas. Ou alguém aqui tem alguma dúvida? Você imagine o esforço logístico que tem que envolver exército, empresa privada, para fazer a vacina chegar a 0 graus. Olha, estou sendo condescendente. 0 graus em Crato, no Ceará, em Mato Grosso, que é aquele lugar que quase não faz calor, Belém, Macapá. E ninguém está falando disso. O nego só fala de vacina. Gente, vacina, vamos fazer uma outra live. Aí chama médico. Eu estou discutindo aqui que, olha, essa vacina aqui é 100% eficaz. Lindo. Primeiro, aqui no Brasil não tem capacidade de comprar insumo, matéria-prima e tudo mais em quantidade para produzir ela aqui. Segundo, mesmo que eu produza, eu tenho um problema na cadeia de frio, né? Ou seja, algumas regiões do Brasil podem ter um sério problema e tem que estabelecer parceria estratégica. Parceria estratégica com quem? Com quem entende de cadeia de frio. Na Alemanha, o governo alemão não tinha uma coisa estatal que fosse especialista em cadeia de frio. Aí os caras falaram assim, tem que ter. Ela pegou, sabe quem? Os 3 maiores frigoríficos da Europa, que são na Alemanha, ajuda. Mas aqui no Brasil, aí um cara vai passar dia, outro vai dizer que a Perdigão que tem que ter o caminhão, a Ambev vai se meter. Aqui vai se politizar de novo. A Coronavac, por exemplo, né? Ou seja, que o Butantan está fazendo em parceria, que é a Sinovac Biotech, né? A Coronavac, né, precisa de 0 graus. Ela resiste até 2 graus. Pô, melhorou pra caramba. Não melhorou nada. Vocês, parece piada, mas eu queria falar, não é para o Sandro rir. Eu fico imaginando Rio de Janeiro, verão, verão, 40 e pouco à sombra, uma menina no posto de vacinação em Irajá, com uma caixinha de isopor, um escubinho de gelo, dizendo, próximo. Escubinho de gelo. Cubo de gelo já virou água. As vacinas estão lá dentro. Próximo. Isso aqui em Irajá, Bangu. Eu não fui nem para o Centro-Oeste, para o Cerrado. Isso me preocupa. Isso me preocupa muito. Me diz o Davi. Eu vou conversar contigo. Não, eu ia perguntar para você. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Vai lá. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: o bom de conversar com o Brum é porque ele traz um pouco a conversa para a realidade. Isso que o Brum está falando, de ter alguém com um isopor falando próximo na vacinação, cara, no fim do dia é isso que a gente vai ter que lidar, é com esse tipo de realidade mesmo. Ficar discutindo se a vacina é 70 graus ou 0 graus, no fim do dia a gente está falando de uma caixa de isopor que você tem a vacina ali dentro. Então, a gente precisa discutir isso. Eu estava vendo uma entrevista com o Edmilson Migovski, que é um médico lá de Volta Redonda, que está muito na mídia, e ele teve 1.300 pacientes ali em Volta Redonda. Ele estava falando que a questão da mortalidade é uma questão de quando você inicia o tratamento. Até 5 dias você consegue ter uma taxa de mortalidade talvez igual a 0, e a gente falando em pessoas até dentro da faixa de risco, né? Então ele estava falando, se você começar o tratamento antes, com todas essas azitromicinas e, enfim, tudo aí, zinco, que o pessoal tanto fala, você consegue não ter a taxa de mortalidade, você consegue recuperar as pessoas. Isso é um tratamento que não tem patente nenhuma, que com R$100 você consegue ter o coquetel de remédio, que não precisa ser politizado, nem deve ser politizado, que a gente está falando sobre ciência e que tem distribuição. E quando a gente tenta focar na vacina, Bruno, realmente eu concordo com você, mas a gente está completamente míope nessa questão da vacina, porque a gente discutiu a obrigatoriedade de uma coisa que a gente não consegue distribuir,
E ouvindo você falando, sabe o exemplo que está me vindo à cabeça? Os exemplos, ó, quando a gente teve as tragédias em Itajaí e em Minas Gerais, cara, a galera doava arroz e feijão e estragava o arroz e feijão, cara, de doação da... Como é que a gente pode falar em vacinas que não, com menos 70 graus, menos zero? Assim, não estou entrando se a vacina uma é melhor do que a outra, mas eu estou falando de distribuição, cara. É sci-fi a gente discutir isso. O arroz e feijão que a gente tira do Rio de Janeiro e vai para Minas Gerais e estraga, porque a gente não tem uma estrutura de armazenamento. Como é que a gente quer tirar um negócio da Alemanha a menos 70 graus e trazer... Aí realmente a galera vai morrer, então, né? Se depender disso, morreu. Então a gente precisa nacionalizar a discussão, né? Vamos tropicalizar a discussão. Que a gente está... Porque se a gente politizar, a gente vai ficar falando de menos zero, menos zero não, mas menos 70 graus, como se fosse agora temos a solução. Galera, não temos a solução. É o tratamento precoce e vacina, vamos discutir mais como cereja do bolo, porque Deixa eu senão... voltar aqui. Manda aí. E para os ouvintes do canal M, que pode ser importante. Acessem, já está disponível, um relatório com tudo que a gente está falando aqui, do Facing the Challenge on Vaccine Distribution. Tá? Facing the Challenge on Vaccine Distribution. Ele aconteceu no dia 14 de dezembro. Eu fui participando na América Latina, tem israelense, tem canadense, teve o Prashant Yadak, que é considerado um especialista em logística da saúde. Ele é só de Harvard. Tá? Ele falou lá sobre isso. Tem um outro especialista, que é aqui do Brasil, que está muito preocupado com isso, que é o Thiago Roca. Ele é gerente de parceria estratégica do Instituto Butantan. Eu conheço ele pessoalmente. O Thiago Roca, quando fala comigo, ele não fala com alegria, não. Eu gostaria que ele falasse comigo assim, estamos fazendo a vacina, daqui a pouco a briga política acaba. O negócio dele, ele é imunologista, o negócio dele é vacinar. Ele fala para mim, Bruno, não vai dar para fazer vacina para todo mundo, porque a política está impedindo, e mesmo que a política não impedisse, ninguém está pensando na cadeia de frio. Ou seja, quando ninguém pensa na cadeia de frio, né? Você tem ideia? O Itaú Unibanco botou no Instituto Butantan 83 milhões de reais para fazer teste de cadeia de frio. Conseguimos, com custo razoavelmente baixo, manter a 10 graus positivos. Resultado do ensaio fase 3, adequação da vacina e processo final de imunobiológico. 98% da vacina não tinha mais efeito nenhum. Aí. Entendeu? A Fundação Bradesco, são números reais, podem procurar. Vocês sabem que eu não faço fake. Eu tenho fonte minha, fonte da fonte. A Fundação Bradesco já aportou 40 milhões para cadeia de frio, para entender isso daí. E tem mais. Agora, olha onde eu vou, queria ouvir o André. André, essa é para você, levantar para tu cortar. Se a gente tivesse, e não tem, aeroportos que conseguissem suportar aeronaves especiais, não temos, todos. Nós temos hoje Guarulhos, o de Recife e o de Campinas. Esses três conseguem receber, o resto não consegue. Então só vai poder chegar por lá. Porto, nem pensar. Não tem como. Tá? Mas vamos lá. A gente não tem isso. Eu tenho que manter esse imunizante, essa vacina, né, a essa temperatura. O que não vai acontecer. Mas digamos que eu tivesse isso tudo bonitinho. Como é que eu faço para chegar, entre outros lugares, por causa do nosso país continental, no norte do país, onde eu tenho que ir de barco? O barco tem que estar congelado. Aí tem que chamar o Mr. Frio do Batman, ou a Frost, do The Flash, universo Marvel. Não tem nada a ver, mas tudo bem. E esperar lá. Ou seja, o Roca está dizendo que a gente precisa de caminhão refrigerado especial, que a gente não tem, e precisa de um monte de coisa. E informação quente. Alguns governos estaduais estão querendo estabelecer parcerias privadas. Vocês me ajudam aqui na cadeia de frio. A vacina deixa que eu faço. Mas depois da vacina, eu preciso distribuir isso lá em Deus me livre. O governo federal não quer nem ouvir falar nisso. Ele não tem centralização de nada. Né? Ou seja, a gente vai ter problema
porque a gente não tem os aeroportos preparados, a gente não tem o container certo para distribuição de frio, e mesmo que a gente tivesse, né, elas não são coisas que você consiga fazer no curto prazo. E agora tem mais uma coisa. Para eu conseguir garantir a cadeia de frio por vários dias ou semanas, eu preciso de um sistema elétrico estável. Vou parar minha frase agora. Para a gente garantir a cadeia de frio, se eu for usar gerador, porque eu não tenho como ter nitrogênio seco para isso tudo. Se eu for garantir cadeia de frio em Belém, Macapá, Roraima, Mato Grosso, eu preciso de uma rede elétrica estável, porque se parar, basta 1 hora para essa vacina estar perdida. Vou parar na frase. Preciso de uma rede elétrica estável. Bruno, então, pelo que você está falando, o cenário do nosso 2021 vai ser 2020.1? 2020.3. Ô, pessoal, eu preciso pedir agora um tempinho, que chega na metade, mais ou menos. A gente estourou um pouquinho da metade, mas na metade assim, do nosso bate-papo, da nossa resenha, tem um momento da audiência. Aquele momento em que a gente prestigia você que está aí do outro lado da telinha, que está inscrito aqui no canal, né, gente? Pô, pessoal, por favor, se você está assistindo, se você já nos conhece, seja sempre muito bem-vindo. E se você está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Hoje até o programa está com a pegada séria, está com a pegada mais pesada, assim, porque o assunto requer, né? De fato, requer um... Mas vamos aliviar um pouco agora no momento da audiência. Se bem que eu não sei se vai aliviar, não, porque o pessoal está meio tenso aqui, está meio hard também. Mas vou te falar o seguinte, âncora, eu não acho que nem o programa tá pesado, não, cara. Pesado é quando você vê político brigando. Assim, a gente está entrando em soluções de mundo real, cara. Isso você vê muito pouca discussão disso. Cara. Verdade. Gente, vamos lá, então. O Henrique mandou para a gente aqui uma notícia que deu até no portal, no G1. Mulher arrisca a vida e pula em enchente para salvar 2 barris de chope. Aí ele bota assim, essa é para casar. Enfim, começamos dando aquela descontraída fácil. Tem outro aqui que mandou para a gente, a Vera. Mas falando em chope, você sabe quem está fazendo toda a cadeia de frio no sul e interior da Alemanha? Toda a cadeia de frio, depois que sai da AstraZeneca? Uma empresa chamada Ambev. Porque ela tem caminhões que refrigeram a -10, inclusive o chopp. A Ambev, lá na Alemanha, que é uma empresa global, no Brasil, ela é o segundo maior mercado da Ambev, ela tem condição de ajudar muito. Alguém pensou nisso? Viva o chopp! Bom, vamos lá. A Mônica mandou o seguinte, então quer dizer que se eu não me vacinar e pegar o vírus, posso transmitir para quem se vacinou? É isso? Bom, aí já começou aquele papo da eficiência da vacina. Bom, gente, eu vou só lendo aqui, se alguém quiser comentar, fica à vontade. Aqui tem uma legal. A eficiência da vacina, para mim, ela é proporcional à garantia que o produtor dá. Então, se o fornecedor não garante, não bota o dele na reta, eu tenho o meu direito de desconfiar da eficácia dela ou não. Eu penso também assim. Vamos lá, gente. O Jorge manda aqui para a gente. Cabe a você analisar se a pessoa em questão vale ou não fazer parte da sua vida. Então, não gaste tanta energia para entender por que as pessoas agem da forma que você não agiria. Cada um oferece aquilo que tem e doa e quer oferecer. Ficou filosófico agora. Bom, vamos lá. Esse agora a gente começa a pesar aqui, a pessoa começa a pesar a mão. Mas é a manifestação, entendeu? Da galera aqui da audiência, não tem como. O Luiz Cláudio, que prestigia muito a gente aqui, ele bota o seguinte, resumindo, não é ser anti-vacina, é saber que uma vacina não se faz em 10 meses, se faz em 10 anos. Não é ser anti-máscara, é saber que bandanas de pano não funcionam, apenas as N95 ou superiores. Não é ser contra o distanciamento social, é saber que diminuir o horário de funcionamento do comércio e indústria só vai fazer as pessoas se aglomerarem mais. Enfim, não é ser anti-vida, nem anti-ciência, nem anti-governo. É ser pró-inteligência e bom senso. Desligue a TV e ligue o cérebro. Isso é um post que está rolando. Esse é um post que está rolando, mas quem mandou para a gente foi o Luiz Cláudio.
dou uma meia discordância aqui. Em situações especiais, merecem decisões especiais. Então, assim, nós estamos numa situação de guerra. E numa situação de guerra, para quem viveu ou não vivi, mas a gente conhece muitos documentários, etc., lê bastante, utilizava água de coco como soro, direto na veia, porque não tinha condição de você gerar soro fisiológico. Então, e a gente está numa guerra que a gente está numa guerra, vamos lá, química, uma guerra biológica, viral, química, né? É biológica, exatamente, biológica, então as pessoas não estão em casa, a economia não flui, é guerra, é cenário de guerra. Então, às vezes, as decisões são meio fortes, são necessárias, às vezes são esdrúxulas, né? Mas, por sobrevivência, você acaba fazendo. Né? A gente devia fazer uma outra live só para discutir o aspecto econômico, político e social da eficácia da vacina, mas isso dá uma outra... Bora! A gente já deixa agendada essa live aí. Mas, olha, deixa eu continuar aqui. Eu tenho o seguinte argumento. Até para responder aí... Até para responder aí a quem está falando aí, participando na nossa audiência. Sim. Momento de guerra. O momento de guerra é assim. Sem vacina, não tem vacina. A ciência não desenvolveu nada. Todo mundo não correu. Tem um aspecto comercial por trás disso, mas isso é uma outra discussão. Mas não tem vacina ainda. 2021 é pior do que 2020, que vai vir a terceira onda, a quarta onda, a mutação da mutação da mutação, e aí vai morrer mais gente igual mosca. Tenho vacina. Algumas vacinas. Imuniza 50, 80, 70. Eu digo, se eu fosse governante de um país, olhando do ponto de vista estratégico, que é uma das minhas especialidades, o que é que eu prefiro? Eu tenho meu país, meu estado, minha nação. Não vacino e a possibilidade de morte é de 90% dessa população. Vacino. 70% eu salvo. Eu vou vacinar, cara. Eu vou vacinar. Mesmo que digam que os 70% são cobaias. Mas se 70% das cobaias sobreviverem, eu vou ter uma perda de guerra. Aliás, em guerra se usa isso, né? São os efeitos colaterais de uma guerra. Até porque eu queria que alguém me dissesse qual é o remédio da dipirona ao Dorflex, que tem 100% de eficácia e não tem nenhum efeito colateral. Só isso. Essa é uma boa pergunta, Bruno. Essa é uma boa pergunta. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui o Marcelo mandou para a gente o seguinte: se hoje fosse o último dia de sua vida, você desejaria fazer o que vai fazer hoje? Não! Eu queria tomar chopp com meus amigos, todo mundo reunido no Zeca Pagodinho. Yeah! Boa! Do Zeca, no Shopping Road, reúne geral, chopada, e tá tudo certo. A gente está preso em casa, praticamente, porra. Né? Último dia da vida preso em casa, que coisa sem graça, porra. Não. Concordo contigo, Bruno, estou contigo nessa. Porra. Olha, aqui tem uma coisa polêmica que também mandaram para a gente, aliás, bem polêmica. Eu diria polêmica demais até, que é o teu xará, André. Ele bota aqui uma matéria que saiu na revista Trip. Eu não sei se foi você, André. Estou começando a desconfiar que você está mandando coisa com... Agora, pô, bota o teu nome. Botar o pseudônimo completamente diferente. Bota o pseudônimo diferente. Não, olha, é o seguinte, diz que os empregadores insistem em não respeitar os direitos que foram conquistados com tanta luta. É o lead da matéria. Mais de 1,2 milhão de trabalhadoras e trabalhadores domésticos perderam o emprego durante a pandemia. As dispensas sem remuneração e as privações do direito ao isolamento motivaram a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas a lançar uma campanha. A campanha é Essenciais são os nossos direitos. E por aí vai. Gente, essa matéria é grande. Agora, eu assinaria. Essa matéria é grande. Agora é o seguinte... Não foi só esse setor, né? Agora, dá para tentar, sim. Dá para tentar olhar por um prisma que assim, quando você tem um empregado doméstico, você tem que pensar que essa matéria está muito tendenciosa. E aí eu vou falar a minha opinião. É uma pessoa que está pegando 2, 3 ônibus para vir trabalhar na sua casa, com condições muito precárias, ou seja, ela está correndo risco para poder trabalhar, para poder ter o dinheiro no final do mês. Entendeu? Só que isso, recentemente, a babá, por exemplo, a babá de um dos filhos do Alexandre, que é meu irmão,
levou o Covid para dentro de casa. Então, ele ficou adoentado, a esposa ficou adoentada, todos ficaram adoentados, porque a babá não sabia que estava. E é uma situação delicada. Então, assim, a dispensa desse segmento, eu até entendo. O que eu não entendo é você dispensar sem remunerar, sem pagar os direitos que tem que ser pagos, sem fazer a coisa certa. Entendeu? Porque dispensar, dar um chute na bunda, porque não quer, está com medo, né? E não pagar o que tem que pagar, aí não. Aí eu já acho errado. Agora, dispensar Sandro, também é um direito seu, cara. Eu não estou aqui fazendo apologia sim. a desempregar, não. Ao contrário, porque eu não dispensei. Tá? Eu não dispensei, mas assim, a minha idade não é tão avançada, apesar de ser tiozão, mas não é tão avançada. E eu também fiquei com medo. Sim. Começou a sessão fake agora. Sandro Vidal em idade avançada. Começou a fake. Cinquentão. Ó, um ponto que você falou, não, que a babá levou o Covid para dentro da casa do seu irmão. E tem muitos casos, inclusive os primeiros casos, foi exatamente o contrário. A empregada levou o Covid do Leblon para a casa dela. Então, assim, o que acontece nessa relação... É risco para todo mundo. Nessa relação profissional é que é o seguinte, se você chegar num diálogo e falar assim, olha, eu como eu sou empresário, não estou conseguindo ter renda, eu não consigo gerar renda para você. Se for uma relação aberta, e é difícil uma relação aberta patrão e empregado, às vezes por interesse do patronal, às vezes interesse do empregado, o empregado às vezes assim, junta-se em sindicatos, não, você está errado, ele não pensa do outro lado. Se tiver um exercício de empatia, e você consegue ajustar os dois lados. Então, por exemplo, você vê os exemplos lá de metalúrgicas, caiu a produção, vão diminuir o tempo de trabalho, vocês vão ficar em casa, vão ganhar menos. Eles entendem, porque se você secar direto a fonte, você não tem nada, é melhor um pouco nesse momento e muito depois. E aí o que você falou, se você faz os ajustes, te remunero, te pago, ressarço, porque você não vai ficar, ok. Ô, André, eu paguei na crise, onde está todo mundo com medo, lockdown total, eu paguei para ela ficar em casa. Entendeu? Ou seja, para não deixar desamparada, mas também para não colocar a vida dela em risco e nem a minha vida em risco. Então, assim, tem que respeitar, cara. Acima de tudo está o ser humano. Tem um rapaz de vermelho que quer falar. Ele está fazendo assim o tempão. Ele tá fazendo assim. Manda lá o Bruno. Vamos falar de economia? Então. O que acontece? Você entende pouco de economia, né, Bruno? Você entende pouco desse assunto, né? Vamos lá. Ô, Bruno, já que você quer falar de economia, deixa eu passar esse gancho para você, porque isso... Baixou teu áudio, teu áudio baixou de novo. Querem te calar, Davi, querem te calar. Querem te calar, você está muito polêmico. Voltou ou não? Não, estão querendo te calar. Tá fraquinho. Está acontecendo alguma coisa aí. Tira o microfone, de repente, sei lá. Aí, opa, é mau contato. Botei o microfone. Voltou. Voltou. Tá. Ó, isso daí, fazendo para um gancho do assunto do Brum, é um assunto de logística, porque se a gente está discutindo que as pessoas estão entrando em ônibus e metrô superlotados, caramba, se a gente começa a falar o seguinte, não, mas a gente vai fazer uma quarentena. Mas espera aí, se a pessoa que trabalha na tua casa entra no ônibus lotado, a gente vai fazer uma quarentena, ninguém trabalha na minha casa. Mas eu vou no supermercado e o caixa do supermercado entrou no ônibus lotado, o estoquista entrou no ônibus lotado, a gente está fazendo quarentena gourmet, no fim das contas. Porque, caramba, o que isso está acontecendo? Se a gente não resolver o problema de logística, de colocar mais ônibus, melhorar o transporte público, verdade, tudo é muito... Nada é eficaz. A gente está discutindo aquela cerejinha do bolo. Galera, se a gente vai no supermercado, a gente tem contato com todo mundo que precisou entrar no ônibus lotado, a gente pode, ou então a gente está recebendo Uber Eats na nossa casa, a gente pode estar o quê? Prevenindo do vírus, mas o nome não é quarentena. Quarentena é outra coisa. A gente está fazendo um negócio meio gourmetizado. Então, toca aí, Bruno, toca a partir daí. Então, é o seguinte, primeira coisa, aqui no Brasil, vocês lembram quando chegou no auge lá do lockdown? Estou falando de julho, agosto. Eu vi várias notícias, São Paulo, Rio, Minas, Belo Horizonte. Os ônibus agora só saem com o pessoal sentado, tem ninguém em pé. Eu olhei para minha esposa e falei, Rio de Janeiro. Falei, você sabe quantos BRT vão precisar para sair todo mundo só sentado com distância de 1,5 metro? Mais de 5 mil. Sabe quantos tem? 100.
Você sabe quando... Na praia tinha que demarcação, lembra? Tinha umas coisas assim que para mim é ficção ou comédia. Né? É ficção ou comédia. E o pior de tudo é que quando o governo, seja ele qual for, Rio de Janeiro, governo do Estado, município também, os ônibus já partirão com 50% da sua capacidade, ninguém impede. Verdade. Teve gente que acreditou nisso, porque não sabe de logística. Eu falei, da onde vai tirar dinheiro para comprar 1.000 ônibus para o Rio de Janeiro, só para o BRT? Mas eu queria falar também de economia com relação à dispensa. Vamos pegar exemplo de países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, França. O que aconteceu junto com o lockdown? Não foi só no Brasil que as indústrias pararam, que teve gente demitida, que teve fábrica que fechou as portas. Isso foi global. Global. Verdade. O Brasil sentiu mais porque ele já vinha tomando porrada na economia sem o coronavírus. O coronavírus só veio e fechou a tampa do caixão. A nossa situação econômica degradante, ela não é de 19 e 20. Ela vem aí de 14 para frente. De 14 para frente, a nossa economia ela patina. Patina. E quando chegou o Covid, ela não patinou. Ela escorregou, caiu e morreu. Mas vamos falar de exemplos de vários países. Bélgica, Inglaterra, França. O que aconteceu? O governo, rapidamente, isso começou em maio, indústria metalúrgica da Inglaterra. Tá? E Manchester é uma cidade que concentra muita indústria metalúrgica. Né? Manchester, na Inglaterra. O pessoal lá falou, olha só, 8.000 demitidos das montadoras de automóveis. O governo falou, desses 8.000 aqui, é só em qualquer banco que eu vou bancar 1.400 euros até 31 de dezembro. Indústria da panificação, não sei. Os governos tiraram, né, do seu PIB, tiraram do seu orçamento geral, aí a gente vai entrar em LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Brasil, tiraram de outro lugar para dizer assim, nesse momento o cobertor não tem que ser curto. Eu agora não vou investir numa nova rodovia em Manchester, como se precisasse. Eu vou pegar 100 bilhões aqui, que eu ia fazer o alargamento da rodovia, a quadruplicação da rodovia, e vou dar. Estados Unidos, não vou agora investir na NASA, eu vou tirar esse dinheiro da NASA. E foi Berlim, Munique, na Alemanha, França. Ou seja, os países entenderam rapidamente o seguinte, nesse momento que não tem vacina, está todo mundo... e tem que ter lockdown, eu não posso deixar o cara passar fome. E qual é o jeito de não deixar o cara passar fome? Empregado doméstico, no Canadá foi assim. Lá tem um sindicato dos empregados domésticos. Todo mundo que foi dispensado, porque o patrão estava com medo de pegar Covid, ou passar Covid, não importa. Né? Eu tenho uma amiga em Quebec que pode comprovar isso. E tem outra em Montreal. Botar. O próprio empregador, olha como é que a coisa é burocrática. O próprio empregador, via smartphone, via computador, comunicava ao Serviço Social do Canadá que o fulano de tal, né, identificação tal, está com ele há 10 anos, blá, 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 e que no momento ele só não quer voltar. No dia seguinte, o cara começava a receber um cheque no Canadá, $2.000. Eu acho que eu vou ser empregado doméstico no Canadá, cara. Ou seja, no Brasil, mais uma vez, se discutiu ao contrário, se politizou. Se politizou. Que as fábricas iam fechar, que muita gente ia quebrar, que muita gente ia perder emprego. Ora, bolas, no mundo foi assim. O problema é o Paulo Guedes, ou quem quer que seja, não dizer assim, Orçamento Geral da União. O que eu posso mexer aqui? E não me venha falar de R$600. Porque isso, para mim, desculpe a franqueza. Ameniza. Né? Parou agora, né? Acabou, não vai ter mais a partir de 21. Né? Vai para o Nordeste, vai para as regiões que mais precisaram. Né? Gente, sem ideia, é previsto para janeiro, fevereiro e março uma desaceleração maior da economia por causa da falta de R$600, porque esses R$600 a gente está comprando macarrão, ovo, galinha, então vão sobrevivendo. Agora não tem, eles não vão comprar. Aí o mercado, que tinha 100 funcionários, não recebe 1/3 da população, demite 20, que demite não sei de onde. A falta dos R$600 vai ser ainda pior no Brasil. Mas o problema não são os R$600. O problema é, e agora aqui eu vou falar de forma como economista, na hora que eu tenho tanto equipamento superfaturado na saúde, gente já presa, por que não deixei isso não acontecer? Rastreei o dinheiro. Sobrou 30 bilhões aqui. Em vez de dar 600, dá mais, dá menos. Pegar gente que não precisa, que está recebendo, e pegar gente que, por não ter nem identidade social,
Aquele cara que vive mendigando na rua, aquele cara que mora na comunidade, num barraquinho de papelão, ele não recebeu R$600. Ele não sabe nem direito o nome dele. Ele não tem identidade social. Ele é um excluído, ele é um marginal da sociedade. É esse cara que precisa ser ajudado. E que não foi. Então, economicamente, tem jeito de fazer sim, sabe? O problema no Brasil, de novo, é a discussão política. Resolve o problema de todo mundo na Inglaterra? Não resolveu. Nem nos Estados Unidos, no Canadá. Não resolveu o problema de todo mundo. Mas o PIB lá já voltou a crescer. Da China. Vai bater 6,5, irmão. Eu não quero saber se foi a China que inventou o vírus. Que aí a gente vai para Marvel, vai para os estudos. Aí a discussão não vai terminar hoje. Aí complica. Economicamente, a gente também não soube lidar com o fato que a gente já sabia, desde fevereiro, que por causa do lockdown, a gente ia ter problema econômico. Parece novidade. Só fomos descobrir que vai ter problema econômico em abril. De novo, Davi, para concordar com você. Isso para mim é ficção, cara. Ou seja, nós somos o país que está matando o país, não é a pandemia, nem a economia. O que está matando o país é muita burrice. Ô, Bruno, deixa eu terminar aqui rapidamente, até porque a gente aqui em novembro, né, a gente teve a pandemia, digamos assim, teve uma meia que parada em função das eleições, que o pessoal votar parece que também não pega né, coronavírus para votar. Mas tem uma pessoa que mandou aqui, o Pedro mandou para a gente, o lead de uma matéria que diz que o Brasil cria 414,5 mil vagas em carteira em novembro. É verdade. Em toda a mídia. E bate recorde histórico. É verdade. Então, isso aí já, pelo menos, é uma notícia que ameniza. Tem outra aqui Cara, como é que é o nome dessa pessoa aqui? Rapaz, não sei ler isso não, cara. Enfim, não sei o nome, está meio confuso aqui, mas eu já chequei. Saiu na Veja, na editoria Mundo. Cuba unifica moedas e aponta para a mudança que podem facilitar a aproximação com os Estados Unidos. Tá? Isso é outra coisa interessante. E outra aqui, que está sendo muito comentado aí, o Éder mandou para a gente, a OMS adverte que Covid-19 não será a última pandemia. Entendeu? E o diretor-geral da OMS alertou para o perigo dos comportamentos de curto prazo. Aí uma mensagem de vídeo que está rolando aí, à torta e à direita na internet. Para fechar, o José, ele mandou para a gente o seguinte, é uma análise dele aqui, gente. O STF solicitou reserva de vacinas para os seus 7 mil servidores, assim como fez o STJ. Isso, em si, já é um escândalo, mas há um detalhe que passou despercebido. Solicitou ao Butantan, que produz a vacina, como ele coloca aqui? Claro que não. Solicitou a Fiocruz, que produz a vacina de Oxford. Enfim. Chega junto com a lagosta, esse. Chega na encomenda. Enfim, gente. Do lado ali. Deixa eu comentar um negocinho aqui. Posso comentar um negocinho? Lógico. Respondendo também a nossa audiência aí. Causa-me espanto e espécie precisar que o diretor da OMS diga para a humanidade de que esse não é o último surto do Covid. Eu quero voltar um pouquinho para a Baixa Idade Média. Eu quero voltar para o século XIV. Eu quero voltar para o mundo conhecido na época. Um pouquinho de antropologia econômica e cultural. O mundo conhecido na Baixa Idade Média era basicamente o que a gente conhece hoje da Europa. E naquele tempo não existia nem capitalismo. Existia um sistema econômico chamado feudalismo. Você era amigo do rei ou do clero e você ganhava feudo. Você tem uma ideia? O feudo de São Sebastião, no norte do que é hoje a Floresta de Nottingham, na Inglaterra, ele era maior do que a Bahia, o estado da Bahia. E foi dado para o Davi Baia. Você é amigo do rei, ó. E aí o senhor feudal, lá, era sempre no interior da Europa, França, Inglaterra, Itália, Espanha, que tinha da Europa, Antuérpia, a antiga Prússia, né? Era sempre na área rural. Feudos, que eram fazendas enormes. E esses caras, os senhores feudais, eles tinham 100, 200, 300 pessoas, famílias, serviam ao senhor feudal em troca de comida. Não existia relação capitalista, era feudalismo. Para encurtar a história, aí veio um troço chamado peste negra. É a primeira mutação do vírus influenza que se tem notícia. Há relatos, né, que a peste negra começa a matar do interior da Europa para as grandes metrópoles na época, pilhas e pilhas de gente ao longo da estrada e quem sobrou fugindo para a metrópole. Chegam na metrópole, aí depois disso vem o movimento da burguesia, o feudalismo cai e começa o capitalismo. Mas vamos lá, e no século XVIII você tem uma nova mutação do vírus identificado, o vírus influenza, que é o original,
Segunda mutação do vírus identificada é a crise do primeiro ebola. No século XIX, você tem o sarampo modificado, que deu um problema muito sério em parte da África e na Europa. 18, 19, gripe espanhola, nova mutação do vírus. Depois, H1N1, mais uma mutação do vírus. Depois, gripe aviária, mais uma mutação do vírus. Depois, gripe suína 2, mais uma mutação do vírus. Covid-19, mais uma mutação do vírus. Falo isso para os meus alunos e para todos os meus interlocutores. Não se preocupem. A humanidade convive com o tal do vírus influenza, que é simplesinho pra caramba. Ele é invisível, monocelular. A humanidade convive com a mutação do vírus influenza, talvez de épocas pré-históricas. Mas o primeiro relato é a peste negra na Baixa Idade Média, século XIV. Tenho certeza, né, haverão novas mutações do vírus. E a humanidade tem que estar preparada para isso. Não me espanta se daqui a pouco falar em Covid-23. É mais uma mutação do vírus. Covid-25, Covid-30. O ser humano é que tem que antecipar esse cenário. Ou seja, causa-me espanto para a gente esclarecida se espantar com o OMS dizendo que esse não é a última pandemia. Porra! Eu podia falar isso na gripe aviária. Olha, a gripe aviária está controlada. Não se espantem. Quando o Bill Gates falou, e aí eu trabalhei diretamente com esse cara, telefonei para ele até dia desses para tirar 3 dúvidas que eu tinha. Falei, você falou isso aqui que estão dizendo que você, antes de tudo acontecer, falou que ia ter um vírus? Ele falou, não. O que eu falei foi que, historicamente, desde que o mundo é mundo, o vírus influenza vai mutar geneticamente. E cada vez que ele mutar, se vier uma cepa agressiva, a gente vai sofrer. Porque estranho muito você estar numa conspiração maquiavélica para acabar com o mundo. Eu falei com ele, porque eu trabalhei diretamente com ele. Então, a gente tem que contextualizar algumas coisas. Claro que não vai ser a última mutação. A vacina que está saindo aí, ou as vacinas, eu quero terminar falando sobre elas aqui no Brasil em termos de logística, coisa para 5 minutos. As vacinas também devem ser aprimoradas. Ou você acha que a vacina hoje da polio é a mesma que o Albert Sabin inventou? Claro que não. Ô, Bruno, já saiu até em alguns sites, algumas fontes até confiáveis, no sentido de não ser fake news, que já tem aí pela Europa, parece que falando em Covid-21. Davi, não sei se você já escutou isso, mas já está se falando em Covid-21. Mas eu queria encerrar aqui já, passar a bola para vocês novamente, e encerrar o momento da audiência. Aí são várias pessoas, não dá para citar só um, porque aí eu teria que citar pelo menos aqui umas 20 ou 30 pessoas que mandou para a gente exatamente a mesma matéria. Que a matéria diz o seguinte: Covid-19 pode diminuir o tamanho do pênis, diz estudo. Rapaz, eu pensei que fosse sacanagem essa... Achei que era fake news. Aí eu fui. Agora o pessoal vai fazer o lockdown mesmo. Agora vai. Agora complicou, porque a notícia não é fake news. Ela não é fake news. Ela, de fato, existe um estudo. E a notícia corrobora uma outra coisa. Agora eu tenho certeza que ele veio da China. Agora o vírus é chinês. Olha o preconceito, irmão. Olha o preconceito. Teve origem na China. Esse vírus teve origem na China. Gente... Olha, Davi, eu acho que você está certo. Eu acho que fizeram essa pesquisa exatamente para ficar em casa. O povo ficar em casa. Vou te falar. Em casa, as mulheres ficarem em casa. A gente ficava brincando aqui com piada de português e tudo mais. Agora, se é que a gente tem alguma audiência na China, já era audiência da China. Mas, enfim, gente, o estudo, eu achei que fosse zoação. O estudo não é zoação, existe. Saiu em vários jornais, inclusive na grande mídia. E tem, entendeu? Tem aí fundamento, tá? Só não vou... me ater aqui, verticalizar o assunto. Quem é que no meio de uma pandemia ficou medindo o Bilal dos outros também? Porra, caramba! Pois é, gente. Tem pesquisador para tudo também. Tem pesquisador para tudo. Isso aí pode ter certeza que tem. Tem pesquisador para tudo. Então, eu vou passar agora a bola aí para... Davi, dá um rápido panorama, se você puder aí, rapidamente, antes da gente voltar com o Bruno, um rápido panorama de como está aí, né? Como está aí em terras né, portuguesas, né? Dos nossos patrícios, como é que anda a pandemia, como é que você está vendo e como é que está aí a Europa, né, numa situação geral aí? Aqui já está na 5ª, na 6ª onda, já se fala da mutação.
Mas, enfim, na gripe, o que os caras falam? Não tem que vacinar todo ano? Então, no Covid também. Daqui a pouco vão falar que tem que vacinar todo ano. Na gripe, o cara que vacina todo ano fica gripado. No Covid, caramba, a nossa experiência em vacina com Covid está surgindo agora. Enfim, eu não acho muito confiável. A minha questão da confiança na vacina é porque o fabricante não garante isso. A partir do momento que o fabricante garantir isso, acho que a gente vai evoluir um pouco a discussão. Mas a conversa com o Brum é muito interessante pelo seguinte, porque é o choque de realidade que a gente precisa ter. Aqui em Portugal, quando eu vou no... O que a gente chegou de um bom senso que global, que a gente precisa lavar as mãos, a gente precisa melhorar a nossa condição de higiene e manter, vamos lá, algum distanciamento social. Aqui, a galera, por exemplo, que trabalha no mercado, bom, eles têm condição financeira de ter um carro e estacionar o carro deles no estacionamento do supermercado. No Brasil, a gente não tem essa condição. Então, no Brasil, em vez da gente estar discutindo a obrigatoriedade ou não da vacina, se a gente entende que higiene e distanciamento social causa um melhor resultado, a galera se infecta menos, então a gente não pode discutir aí um pouco de freakonomics, assim, vamos botar mais ônibus na rua? Vamos colocar mais vagão de trem, vamos colocar mais metrô, porque isso a galera vai aglomerar menos. Então, assim, eu acho que no Brasil a gente precisa entrar nisso. Olha só, como é que a gente pode servir melhor a população para melhorar a higiene da galera? Onde é que a gente não tem esgoto? A gente leva esgoto, a gente leva água encanada. Isso é que a gente precisa começar um pouco no Brasil. Enquanto em Manchester a gente precisa discutir se a faixa tem 5 ou 10 vias na rua, no Brasil é o seguinte, onde é que a gente pode levar água encanada? Porque onde tem rua? Aqui, onde tem rua? Exato. Então, no Brasil, como é que a gente pode melhorar a condição de higiene, água encanada, para a gente levar isso para mais pessoas? Agora tem dinheiro. Antigamente, a gente falava, nunca tem dinheiro. Agora o cara está imprimindo dinheiro, o governo está imprimindo dinheiro e está surgindo dinheiro. É a hora da gente fazer isso. Se a gente começar a pensar, não, mas a obrigatoriedade da vacina, a gente já viu, galera, que isso não vai funcionar. Isso não é discussão para o Brasil. Isso é discussão para a Dinamarca, isso é discussão para a Europa, para os Estados Unidos, que eles imprimem dólar. Impressora de dólar é a melhor coisa que tem, cara. É impressora de dólar. Agora, Brasil, galera, que a gente tem uma discussão entre governos. Cara, galera, vamos pegar isso e vamos partir para a parte prática. Vão melhorar a condição de higiene e transporte público da galera. Qualquer coisa além disso é briga política. E briga política ninguém ganha, porque você não tem... O legal da discussão com o Brum é o seguinte, o que logisticamente a gente pode fazer hoje? Se não, quando eu ligo a televisão, galera, para ver o que Globo News e a grande mídia está falando, é ficção científica, é Capitão Marvel contra DC Comics, assim, não dá, essa discussão no Brasil não rola, a gente precisa partir para logística. A nossa discussão ainda é água encanada, ainda é esgoto. Mas é porque a mídia também politizou, cara. A mídia também politizou. Se você está vendo o Globo News, ela não está nem aí também para o cidadão. Ela não está nem aí para o povo. O Brasil não é para amadores. Não, o Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Gente, deixa eu trazer aqui, para fechar, bora. Deixa eu trazer, falar de logística. Eu acho importante, inclusive para a nossa audiência, que eu vou falar aqui, vai ser de conhecimento público dentro de uns 12 registros que vai ser publicado. Eu tive acesso às informações de madrugada. Isso é legal. Vamos embora. Breaking news. Eu tive acesso às informações porque a gente tem um net, né, bastante capilar. Vamos ser sintético. Até agora no Brasil morreram aproximadamente 190 mil pessoas. Vamos colocar 200 mil pessoas até isso ser publicado. Vacina. Tem 4 vacinas aqui no Brasil. AstraZeneca, Oxford, Pfizer, Sinovac e Janssen, que é a Johnson & Johnson. São essas 4 que estão em baila aqui no Brasil. A Sputnik não está em baila aqui no Brasil. Então, eu vou repetir. Aqui a gente tem a AstraZeneca, a gente tem Oxford, Pfizer, né, a Janssen e a Johnson & Johnson.
são isso que está entre Butantan, os Fiocruz, etc. e tal. No Brasil, dados que vão ser publicados na Veja, no Globo, nos próximos dias, podem me cobrar. No Brasil, até hoje, vou ser obrigado a citar o dia. Não, por favor. Porque é matéria que ainda não tem. Dia 30 de dezembro de 2020, hoje, tá? Nenhum laboratório solicitou nenhum registro, nem definitivo, nem emergencial, na Anvisa. Olha aí a coisa. Nenhum laboratório solicitou registro. É o governo. Olha aí o André, deixando claro. Né? Vamos falar o que é claro, a César do que é de César. Nenhum laboratório pediu nada, nenhum dos 4. E aí tem um protocolo que tem que ser cumprido no mundo e no Brasil também com a Anvisa. Primeiro passo, pesquisa básica, estudo não clínico, análise de laboratório, teste animal. Tá? Ou seja, é só para ver se o troço funciona, gera anticorpo ou não. Segundo, estudo clínico, estudo com humano. Aí dentro do estudo clínico tem a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Dentro do estudo clínico tem a fase 1, fase 2 e fase 3. Estou sendo extremamente didático. Depois, eu tenho submissão contínua. Depois que eu passo da fase 3, né, eu posso começar a pensar, a dizer, Anvisa, analisa aí. Situação hoje, Pfizer. Dia 5 de dezembro, a Pfizer enviou a fase 3. 5 de dezembro. Mas não pediu registro. A Pfizer divulgou em nota oficial que as condições estabelecidas pela Anvisa requerem análises mais específicas para o Brasil, o que leva mais tempo de preparação, fecha aspas. AstraZeneca Oxford, dado primário de eficácia na fase 3, no dia 22 de dezembro, AstraZeneca Oxford, 22 de dezembro, esse programa está sendo gravado no dia 30 de dezembro. Isso. No dia 22 de dezembro, ela enviou a fase 3 para a Anvisa e não solicitou registro da vacina. Instituto Butantan Sinovac, produtor da Coronavac, até o momento só enviaram a fase 1 e 2 da vacina. A fase 3 não começou nem a ser enviada. Janssen Lag, que é a Johnson Johnson, só enviou dado parcial da fase 2, no dia 30 de novembro, e não solicitou registro. Senhores, isso é sério. Esses dados podem ser conferidos. Tá? O Sandro me conhece muito bem. Eu não ia falar tamanha verdade, tamanha bobagem com a audiência que a gente tem. Então, a gente chega à seguinte situação. No Brasil também, por questões políticas, por questões técnicas, por jogo de empurra-empurra, não é só o governo que... O governo já está pensando em logística. O governo, para mim, esquece isso. Já que é logística com o governo, pense em logística. Mas olhando para a área médica, tem muita espuma. Porque o Dória vai fazer, porque o Eduardo Paes agora falou, porque a Janssen Lag, nenhum laboratório desses 4 que eu citei está nessa fase de remeter para a Anvisa. Ora, bolas. Se eu preciso que o Davi avalie alguma coisa, ele fala, preciso, né, da fase 1, 2, 3, 4, 5. Envia para mim. Davi, eu só te enviei a fase 3. Aí eu vou para o falo, Davi, filha da puta do Davi, não está deixando eu registrar. Ninguém pediu registro. A situação da vacina no Brasil no dia 30 de dezembro. Eu acho que o governo está omisso na logística, cadeia de frio, tudo que eu falei. Mas existe um outro lado também, que as pessoas ouvem. Cara, o Dória falou que vai começar a vacinar dia 1º de janeiro. Não vai. Sabe por que ele não vai vacinar nem 1º de janeiro, nem 2, nem 3? Porque ele vai cometer um crime. Ele não pode pegar uma vacina que não tem registro na Anvisa. E a Pfizer não pediu registro. Ou é o Dória que tem que pedir o registro? Com a palavra, André, Davi, Sandro. É o Dória que tem que pedir o registro? É o governador do Maranhão que tem que pedir o registro? Ou é a Janssen Lag, é a Sputnik, é a AstraZeneca Oxford? Mas o que vale é o que ele diz. Para o povo, o que vale é o que o cara diz, não a realidade dos fatos. A opinião pública é... Isso diz a realidade dos fatos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta leiga, que eu até já sei o que você deve responder, mas uma pergunta bem leiga. Por que esses laboratórios não pediram o registro? Aí, mera opinião minha. Olhando o conjunto da obra, olhando, como vai dizer o Davi, olhando o cenário todo.
O Brasil tem características geográficas e demográficas que fazem o contingente populacional dele ser muito diferente do resto do mundo. Na Alemanha, é fácil você botar qualquer coisa a menos de 10 graus. Já é um país frio. No Canadá, não precisa nem botar em nada de isopor, já está menos 15 de lá. Aqui no Brasil... Menos 10 graus no Canadá, você tem que botar um pouco no micro-ondas. O problema no Brasil é que, primeiro, outra coisa que eu apurei, primeiro, a miscigenação aqui é muito grande. Fazer uma vacina que vá do afrodescendente para o amarelo, para o azul, para o índio, para o cucaracha. Agora, fazer doença para a Áustria é fácil. Fazer vacina para a Áustria é fácil. Pega o genoma austríaco, é esse aqui o Covid que está aqui. Acabou. No Brasil, existem já várias cepas de vírus diferentes. E os laboratórios estão certos. Eles estão avançando na pesquisa no Brasil para poder garantir, como o Davi Bahia disse, olha, essa vacina é para a população brasileira. Essa vacina, eu demorei mais porque eu tive que pegar um pouquinho disso, um pouquinho do negro, um pouquinho do japonês, um pouquinho do índio. Então, eu acho que é cautela. E eu acho que está certo. O que eu não acho que está certo é esse tipo de informação, na grande mídia, ser assim. Prefeito André Carvalho disse que pode vacinar em novembro de 2020. Só não vacinou porque o governo não deixou. Essa meia-verdade que ela está. Ou fala-se tudo, ou não se fala nada. Então, aqui para a audiência enorme do Canal M, fica aí essa, eu não vou repetir, mas tanto Pfizer, quanto a AstraZeneca, Oxford, quanto o Instituto Butantan, Sinovac, Janssen Lec, a Johnson Johnson, até mesmo o Sputnik, nenhum deles pediu registro e só 2 deles entregaram a fase 3. E a Anvisa está analisando e eles têm que pedir o registro. Eles podiam entregar a fase 3 e pedir registro. Pergunta agora para o Sandro, para fechar. Agora eu que vou perguntar, eu sou André. Se eles terminaram a fase 3, no dia 22 de dezembro, que é o caso da AstraZeneca Oxford, 22 de dezembro, eles entregaram a fase 3 na Anvisa. 22 de dezembro, tem uma semana atrás. Por que não solicitou registro? Boa. Para a nossa audiência, ele entregou a fase 3. Anvisa, está aqui, está uma semana na Anvisa. Ele podia entregar a fase 3. Está aqui a fase 3 e junto eu já estou pedindo o registro. Por que ele não fez isso? Boa. Eu também vou ficar fazendo essa mesma coisa, interrogação, porque, de fato, pergunta muito difícil. Não vou arriscar aqui uma opinião que possa estar até cometendo algum erro, né? Mas eu vou falar o seguinte para vocês: estouramos o tempo, papo bom passa rápido, né? A gente estourou o tempo, pelo menos, pelos meus cálculos, uns 15 minutos, mas tudo bem. O papo tinha é bom. Dúvida que ia estourar? Não, nenhuma dúvida. Não tinha dúvida. Estourado já. Nenhuma. Mas eu só estou avisando agora, galera, que a gente tem que, né, começar a tomar o caminho da roça, né, a reta final do M de hoje. O assunto é muito polêmico, o assunto ele é muito sério e, realmente, como o Bruno falou, a gente ainda pode fazer um outro round, né, para continuar esse raciocínio, falando até mais especificamente como a sugestão, né, se eu não me engano, que você deu, Bruno. Me recorda aí, por favor, que é com relação a... Fazer parceria privada com as empresas para garantir a cadeia de frio. O Brasil não tem... O Estado brasileiro, seja ele federal, estadual ou municipal, ele não tem condição de garantir a cadeia de frio porque não tem nem equipamento para isso. Olha, Paulo, não vai ter em 2 meses. Mas pega uma Ambev, pega uma Sadia, pega as empresas brasileiras ou não brasileiras que operam aqui, porque, por exemplo, o franguinho agora, o Chester do final do ano, ele chegou congelado no supermercado de todo o país, não chegou? Verdade. Não chegou congelado? Por quê? Chegou. Porque os caminhões do Chester lá, né, sem fazer propaganda, Sim. Eles têm uma cadeia de frio que isso é menos 5, menos 10. Não, eu não vou. A Alemanha fez isso, tá? Com a Ambev e com outros mais. A BASF está ajudando na Noruega e na Áustria. Outras empresas dos Estados Unidos estão garantindo a cadeia de frio. E é o que eu vou falar, só para fechar. Se nos Estados Unidos, que está em pleno inverno, tem milhares de pessoas pensando na logística da cadeia de frio,
Ó, Pai, Senhor amado, o Brasil está no verão. E aí? E aí? Verdade. Verdade. Mas está o segundo M, viu? Sim, O sim, terceiro, o quarto. vamos agendar um próximo M para falar mais sobre isso. E eu vou pedir para agora as considerações finais, logicamente, deixando o nosso convidado para mega especial para encerrar. Aí sim ele vai encerrar no o grande finale, né, desse M de hoje. E, por favor, né? André, quer começar as considerações finais? Você está aí mais quietinho hoje? Não, o homem não deixa eu falar. E quando o cara tem domínio de assunto assim tão grande, é melhor ficar quieto, cara. A gente só absorve. É assim que a gente aprende, só absorver. Não, porque eu queria dar dica de livro. Segundo aí a participação do Bruno, a participação do Bruno tem que ler a Bíblia, cara, direto em Apocalipse. Mas hoje vai ter que ser a seco, sem sugestão de livro, porque o que o Bruno trouxe para a gente é uma verdadeira enciclopédia da gente, um manual da gente a gente ter que aprender e repensar sobre logística, sobre o que a gente quer enquanto nação, o que os governantes querem enquanto nação, né? E o povo pensar o quanto ele quer enquanto povo, né? De tomar o cuidado, de saber escolher bem, de saber cuidar-se, tomar o cuidado em relação à pandemia e por aí vai. Então, só agradecer mais uma vez a terceira, já pode pedir musiquinha, e já vai vir a quarta, do nosso economista e clone de André Bujanra. Ele é igualzinho André Bujanra. André Bujanra, que sabe tudo, e é sempre assim, primeira vez que eu participo com ele, assim, como se você ficou quietinho, porque é um deleite a gente ter pessoas tão gabaritadas e, sim, sem viés. O melhor de tudo é sem viés. Verdade, verdade. Isso aí a gente tem várias discussões. Às vezes até a gente discorda, e muitas vezes a discordância é salutar, mas a gente tem uma coisa que é a premissa, né? Que é o respeito, principalmente pela opinião divergente. E eu sempre gosto muito de conversar em off com o Bruno. A gente discute desde política a futebol, que, aliás, a gente não falou de futebol, né? É o primeiro programa, eu acho que a gente não fala de futebol. Mas, enfim... É que a gente está fazendo distanciamento social. É o distanciamento social, porque já deu polêmica com o Felipe Neto, com os outros que jogou pelada. Pois rapaz, eu nem ia falar nisso, já que você falou, está dando um buchicho danado nisso também. Mas vamos embora, Davi, suas considerações finais, deixando o nosso especial e amigo e ilustre convidado encerrar o M de hoje. É o seguinte, eu acho que a função do bom professor não é te dar todas as respostas prontas, mas fazer você pensar e melhorar suas perguntas. Eu acho que essa função o Bruno fez assim de forma excelente nesse programa. Quais são as duas principais questões que o Brasil está hoje, se você ligar a televisão? Obrigatoriedade da vacina e hashtag fique em casa. Então, como é que você traz isso para a vida real? Obrigatoriedade de uma vacina que o fabricante não garante. E outra coisa que o Bruno levantou aqui, a gente tem como distribuir essa vacina, mesmo se ela tiver eficácia, a gente tem como distribuir essa vacina? Isso a gente não vê discutindo em lugar nenhum. Verdade. Segunda questão, essa coisa do fique em casa. Eu estou me questionando aqui, o quanto que a gente faz de quarentena gourmet? Porque se você faz uma quarentena onde você precise pegar ônibus ou alguém que trabalhe com você no escritório, em casa, precise pegar ônibus lotado, isso é uma quarentena gourmet. Se você está indo no mercado e o caixa entra no ônibus lotado e você está convivendo com ele, então todo mundo fica em casa, menos se você for meu empregado, se você for o caixa do supermercado, aí todo mundo fica em casa, menos os meus prestadores de serviço. Então, isso também é logística. Será que a gente não tem que observar como é que a gente está o nosso transporte público, como é que está a questão do esgoto e água potável na nossa cidade? Isso tudo é logística. Isso tudo não está sendo discutido dentro do Brasil. Então, assim, Bruno, você melhorou muito, acho que o nível da pergunta, porque mesmo se a gente chegar à conclusão de que vacina é a melhor coisa do mundo e que fica em casa é a melhor coisa do mundo, e aí, como é que vai distribuir a vacina e como é que vai ficar em casa? Mesmo se a gente chegar a essa conclusão, a gente não tem condições logísticas para colocar isso em prática no Brasil. Então, assim, você chegou hoje no cerne da questão, que é
como que a gente vai fazer isso funcionar. Se a gente não entende como é que a gente vai fazer isso funcionar, a gente vai ficar discutindo, somos dinamarqueses discutindo aqui as nossas coisinhas no norte da Europa. É isso. Então, galera, muito bom estar com vocês. Realmente sensacional. Eu vou passar a bola agora para o Bruno encerrar o M de hoje. Agradecer mais uma vez a audiência sua aí do outro lado da telinha. E para quem ficou, né, até agora e está acompanhando esse programa, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha, o like, se inscreva no canal, acompanhe a gente, que nós subimos sempre aqui, de segunda a sexta-feira. Às vezes falha, né? Tem um dia ou outro que falha, porque, né, com a pandemia também a gente às vezes dá uma falhada aí. Mas a ideia é de segunda a sexta-feira, a gente sobe vídeo novo. E se por acaso falhar um dia ou outro, você também é informado quando a gente coloca. Às vezes até fim de semana, tá, gente? Às vezes, quando falha dia de semana, a gente repõe aí. No outro dia o André até falou comigo, eu estava em casa, vi sábado, subiu um vídeo sábado. Notificação. Pois é, subiu a notificação. Então fica esperto aí, fica com a gente, que tem muito assunto bacana ainda, muito assunto legal, não só com o Bruno, mas com vários outros convidados. Esse programa, se eu não me engano, a gente já está aproximando do programa de número 200. Então é bem bacana, é um marco bem legal, a gente se sente muito prestigiado com você, né, com a sua audiência. Comente, pergunte, bate papo com a gente está sempre respondendo, ou no WhatsApp, no privado, ou aqui embaixo nos comentários. Enfim, a sua audiência que anima a gente quando olha as métricas e tal, que anima a gente a continuar, né? Daqui a pouco a gente vai ultrapassar a marca dos 200 programas e de um ano também no ar, né, que é outra marca bem legal. Então, muito obrigado. E com a palavra, Marcelo Brum, professor Marcelo Brum, meu grande amigo, querido amigo, e, por favor, é com você agora para encerrar o M de hoje. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui batendo um papo, né, de novo, com o Sandro, com o Davi, e pela primeira vez com o André. É sempre importante a gente ter espaço para falar de coisas que não estão nos espaços devidos. Eu queria fechar com uma frase que é muito comum no mercado financeiro, né? Que a gente fala quando tem a plebe, o andar de baixo e o andar de cima. Eu vou puxar o que o Davi falou, mas é só uma frase que a gente fala no mercado financeiro quando a gente olha a pirâmide e a gente está no topo da pirâmide e faz um discurso assim, ó, do what I say, but don't do what I do. Em bom português. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso. Valeu, Bruno. Valeu, pessoal. Bom, programa muito bacana, mais um programaço e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, André Carvalho. Muito obrigado, Davi Baia. Brigadaço, lógico, né, Bruno? Mais um programaço, até rimou. E obrigado você aí do outro lado da telinha. A gente se vê de segunda a sexta-feira aqui no M no YouTube. Valeu, pessoal. Beijos e abraços. Tenham todos felizes no 2021. Pelo menos um pouquinho melhor, né, gente? Vamos torcer. Eu sou um cara otimista. Espero muito, muito que a gente, né, consiga acertar o passo aí e que esse programa, de repente, chegue em algumas pessoas que pensem também que a gente conversou hoje. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.